Boa tarde a todos, queridas irmãs e irmãos. Que a paz de Jesus se faça presente em mais uns trabalhos que serão feitos em seu nome. Li Kunchi era o 6º filho de uma família de 7. Na década de 1956, os tempos não eram fáceis na China, dominada por um governo que intervia e comandava a vida das famílias. A fome permeava a maioria das casas e as dificuldades eram imensas para prover o sustento de 7 meninos. Mas, naquela época, Li conta que ele não se preocupava com a falta do que comer, não se preocupava com as incertezas políticas, porque o que chamava a sua atenção, tocava o seu coração, era o amor e o respeito que ele presenciava entre os seus pais. Ele lembra com muita clareza que nessa fase da sua infância, ele via os 9 membros da família, ele, 6 irmãos e seus pais, no entorno de um pedaço de madeira que durante o dia servia de mesa e durante a noite era a base da cama da maioria dos seus irmãos. E ele via com muita admiração que a sua mãe pegava um pequeno e raro pedaço de carne de porco que ela fritava cuidadosamente no fogão a lenha e passava para o seu pai. Ele, se fingindo satisfeito com os inhames secos que ele tinha comido, ele batia na barriga e empurrava o prato de volta à sua esposa e dizia: estou satisfeito, eu não quero. Ela, por sua vez, vendo os olhares cobiçosos das crianças, mas ninguém se atrevia a tocar naquele pequeno tesouro. Então ela passava para um filho que dizia não querer e empurrava para o outro que dizia estar satisfeito, até que o prato voltava para a mãe. E ela, num gesto de sabedoria, num gesto de firmeza, ela dizia ao marido: coma, porque é você quem trabalha, é você quem traz o sustento para essa família. Você precisa estar alimentado, porque se você adoecer, todos nós iremos morrer. E o pai, então, disfarçando um contragosto, mas cobiçoso por aquela preciosidade, ele finalmente dividia aquele minúsculo pedaço de carne de porco entre toda a sua família. Esses ensinamentos Li levou para toda a sua vida, quando ele se tornou o mais famoso bailarino de sua época. E esses ensinos de caráter, de humanidade, de amor e de respeito moldaram o caráter daquele homem que, com toda a sua fama, nunca perdeu a humildade. A história de Li pode ser lida no maravilhoso livro chamado Adeus China, o último bailarino de Mao, onde através de 400 páginas nós poderemos verificar a importância de uma base familiar na estrutura de um ser humano. Tudo isso se deve a um sentimento reinante entre os pais quando eles decidem formar uma família: o amor legítimo. E aí é onde paira a nossa grande questão de hoje. A reencarnação, ela afasta, ela destrói os laços de família? Será que sim? Será que não? Na questão 775 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem:
seria uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, o egoísmo iria aumentar, iria se multiplicar, iria dobrar de tamanho. E o curioso é que quando se usa esse termo, normalmente se refere à doença. O que quer dizer que a manutenção da família reverbera, se desdobra em saúde social. Todos nós sabemos que no mundo animal, quando os filhotes crescem e não precisam mais dos cuidados dos pais, eles se separam. Cada um toma seu rumo, cada um cuida da sua vida, muitas vezes para não mais se verem, não mais se reconhecerem. A ternura da mãe animal, ela está muito baseada no instinto de preservação da espécie. Então, à medida que ela percebe que a sua cria, que o seu filho, seu filhote, não precisa mais dela, consegue viver sozinho neste mundo, sua missão está cumprida. Então ela volta as suas atenções para os novos filhotes que virão e que irão precisar dela. E por que isso acontece? Porque os animais vivem somente a vida material. Apenas a vida material. O interesse está na procriação e na manutenção da sua espécie. Mas conosco, os seres humanos, isto é diferente. Porque além da vida material, nós temos também a visão moral das coisas. Existem vínculos, existe afeto, existe amor, e isso precisa ser mantido durante a nossa existência e após essa existência. Quando nós vamos para o livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, ele diz que a sociedade é da lei do progresso. Ou seja, a vida social, a vida entre nós, está baseada na lei do progresso. Nós não fomos criados perfeitos, mas perfectíveis. Ou seja, nós somos suscetíveis, vamos nos tornar perfeitos. E para isso, as relações sociais são fundamentais. E por quê? Porque é através da convivência com o outro, com as suas diferenças, com as suas dificuldades, que nós vamos desenvolver qualidades que são fundamentais para o nosso aperfeiçoamento moral. A paciência, a abnegação, a ternura, a compaixão, a lealdade, até desenvolvermos o amor. Então, quando nós estamos sozinhos, nós não temos essa oportunidade. Daí porque é necessário que a criança tenha contato com outras crianças. A criança tenha contato com a vida social. Porque em caso contrário, ela acaba sendo uma criança egoísta, com dificuldade de dividir seus brinquedos, com dificuldade de dividir qualquer coisa que ela considere importante. E Rodolfo Caligares continua que se a sociedade ela faz parte da lei do progresso e ela é base para o progresso, a família é o estreitamento dessa sociedade. A família é o estreitamento da convivência. A família é a base principal, é a célula primeira da sociedade. Uma família bem estruturada gera filhos bem estruturados que se tornam cidadãos bem estruturados para uma sociedade saudável. Então a nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto mães, ela é muito grande, porque nós vamos colocar os cidadãos que vão formar a sociedade. Então essa é a grande importância. Então ele fala sobre o quão fundamental e o quão sagrado é o ambiente familiar. Mas que infelizmente nem todos nós ainda temos consciência disso. Existem famílias que o afeto é tão frágil, a relação afetiva é tão fraca que tudo é motivo de encrenca, tudo é motivo de confusão. A separação acontece na primeira oportunidade, porque as pessoas envolvidas naquele núcleo familiar ainda não despertaram
para a importância de viver em harmonia, a importância de se doar. Porque é muito ruim, é muito perturbador um lar onde a intriga existe. Um lar onde existem brigas, confusões, desavenças, desrespeito. As pessoas não são felizes. Os filhos são as grandes vítimas. E muitas vezes nós não conseguimos pensar que nós podemos, apesar de, com a ínfima, uma pequena parte, nós podemos ser o agente transformador dessa família. Não briga dois se um não quer. Mas, devido ao nosso orgulho, na maioria das vezes nós contribuímos com esse problema. Nós contribuímos com essa dificuldade de relacionamento. Não se apaga um incêndio jogando gasolina. E às vezes é o que nós fazemos quando nós podemos silenciar e nos recolher. Mas ele diz que o inverso também acontece. Famílias onde é perceptível, é notável a abnegação, a dedicação, o amor que reina entre aquelas pessoas. E aí é aquela casa que quando a gente entra, a gente diz assim, nossa, tem uma energia boa essa casa, tem uma vibração boa, eu me sinto tão bem quando eu estou aqui, porque os elementos que formam aquela família, eles contribuem para isso. Aquela energia não surge do nada. Surge da oração, do empenho, do desenvolvimento, do amor entre os cônjuges, entre os filhos, dos filhos para os pais. Mas aí alguém pode estar pensando, ai Najara, é muito fácil dizer, porque você não conhece a minha família. Você não sabe o inferno que eu vivo. Porque normalmente, se houver uma contenda, uma diferença entre pessoas, e nós ouvirmos as pessoas, cada um é o dono da razão e cada um é a vítima. Sempre quem conta a história está vestido de bonzinho, está vestido de vítima. E dificilmente a gente se pergunta qual é a contribuição que a gente faz para acabar com essa situação, para promover a paz naquele ambiente. Então, Jesus nos ensinou a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas na primeira rusguinha, a gente já condena o nosso companheiro de caminhada para o resto da vida. Ah, sim, existem aqueles parentes, aqueles familiares difíceis que não nos suportam. Mas será que verdadeiramente nós, ao orarmos, lembramos dele? Divaldo Franco tem uma meditação no YouTube que eu acho maravilhosa, que ele fala, num trecho dessa meditação, ele nos traz o nosso desafeto. Ele pede para que a gente imagine um desafeto que nós temos. E a partir dali, mentalmente, se promove o perdão e a reconciliação. Será que a gente já experimentou fazer algo parecido durante dias, semanas, meses, anos? E será que o nosso desafeto não será tocado nem um pouco? Será que existe alguém tão indiferente à energia do amor? Porque uma coisa é eu não conseguir me aproximar de um parente, de uma pessoa próxima, por N motivos. Outra coisa é eu emanar ressentimento e ódio para aquela pessoa. No livro SOS Família, de Joana de Ângeles, ela nos diz, psicografia de Divaldo Franco, ela nos diz que a família é um assunto, é um tema que nos toca profundamente. Por quê? Porque todos nós temos família, ou já tivemos, e todos nós nos identificamos com um tema de alguma forma. E é muito curioso isso, porque ela diz que a mais vil das criaturas, a mais fria das criaturas humanas, ela normalmente, via de regra, se emociona e quer proteger a sua família. Mesmo quando nós vemos os irmãos equivocados no mundo do crime, muitas vezes quando eles são detidos ou enfim, são colocados numa situação de risco, normalmente a primeira coisa que eles pedem
não mexa com a minha família não tem nada a ver com isso. Se você quer fazer alguma coisa, faça comigo. Ou seja, existe, por mais difícil que aquela pessoa seja perante a sociedade, existe um cuidado, existe um desvelo, se não por toda a família, mas por um ente querido, uma esposa, uma mãe, um filho ou um núcleo familiar. Então ela mostra com isso que todos nós somos sensíveis a esse tema. Porque a família ela é de muita importância na nossa vida. Por mais que nós sejamos antissociais, imagine a nossa vida sem a nossa família. Imagine a nossa vida na solidão. Ela nos fala que a família, ela não é só uma fonte de problema, ela não é só uma fonte de confusão, ela é uma fonte geradora de muita alegria. Basta que a gente se permita para isso. E quando a gente para refletir, a gente começa a ver que faz muito sentido. Por exemplo, se cada um de nós agora, se eu pedisse a cada um de nós que pensasse na sua infância, 1 ou 2 momentos felizes. Vamos lembrar, que momento marcou você na sua infância? Dificilmente alguém lembraria de um presente que ganhou. Dificilmente lembraria de um dinheiro, de uma conquista. Nós vamos lembrar dos momentos mais simples e mais engraçados de convivência familiar. São coisas que não têm preço na nossa vida. Elas têm valor, mas elas não têm preço. Porque as conquistas materiais que nós tivemos, elas têm preço, mas normalmente são desprovidas de valor, então não nos interessa. Mas quando a gente vai naquilo que toca o nosso sentimento, a gente se emociona de lembrar do momento do nascimento do nosso filho. A gente se emociona de lembrar o momento terno que nós tivemos com os nossos pais, porque isso é o que realmente importa. Tudo aquilo que nos toca e tudo aquilo que nos emociona é aquilo que realmente faz diferença na nossa vida. São os valores verdadeiros. E é muito curiosa a reflexão que Joana de Ângeles nos traz, ainda no livro SOS Família, que ela diz que cada família tem a sua composição, cada família tem a sua particularidade. Alguns são mais numerosos, outros menos numerosos. Há aqueles que têm 13 irmãos, há aqueles que só têm 1 ou 2, mas independente da composição familiar, existem alguns clichês, existem algumas cenas que são repetitivas em todas as famílias e são essas cenas que mais nos tocam. E aí, se nós pararmos para lembrar, nós vamos ter um verdadeiro flashback passando pela nossa mente. São aquelas situações repetidas que toda família tem. Aquele jargão que a gente diz assim: a mãe educa e a avó deseduca. E por que isso acontece? Porque quando o pai, a mãe, chega na idade de ser avô, já passou pela fase da sua vida onde viveu muitas coisas, onde aprendeu através de dores e alegrias ao que realmente importa na vida. Então, é comum a gente ouvir hoje um filho dizer assim: se fosse eu levava uma pizza. Agora, meu filho pinta e borda e a senhora não diz nada. Mas por quê? Porque quando éramos criança, eram pais jovens, ansiosos, querendo acertar, querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e aí cometíamos esses erros. Já na idade mais vivida, vê que aquilo não tem importância, olha até com uma certa graça, como diz, os filhos ficam dementes, e é uma demência boa, porque somos mais felizes. Então, toda família tem os seus clichês. Quem tem aquele jovem adolescente em casa, a luta é a mesma de todas as mães: arrumar o quarto, tomar banho,
pentear cabelo, ajudar nos serviços, tem que estudar. É a mesma linha de problemas. Se a gente, nós, mães de filhos, na mesma faixa etária, sentarmos para conversar, só muda o nome e o endereço. Reunião de mãe e pai na escola é certo. Por quê? Porque são situações repetidas em todas as famílias. E são situações tão boas, são situações tão gostosas. Por mais que a gente se estresse, por mais que a gente reclame, mas faz falta. Certa feita vi uma poesia, que obviamente eu não vou lembrar, mas que ela falava assim, que a mãe passava no ambiente da casa e sentia falta dos brinquedos espalhados, que ela tinha que guardar, que ela reclamava com o filho, porque agora ele tinha casado e tinha saído de casa. Então, que falta fazia aquele barulho, aquelas reclamações, até aquelas noites de tosse, de gripe que ele passava perreando. Porque são essas coisas que realmente fazem diferença. E às vezes, nós só percebemos quando não fazem mais parte da nossa vida. E esse é o grande convite do Espiritismo, que nós possamos despertar para isso aqui. Mas aí vem a grande pergunta que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18. A reencarnação, será que ela destrói os laços de família? Será que ela separa as pessoas? E a resposta é não. Não só ela não destrói, como ela aproxima ainda mais. Porque a morte não tem o poder de separar quem se ama de verdade. E ponto. Então, nós sabemos que a nossa passagem nessa terra tem uma data limite. Vamos voltar à vida verdadeira. E quando nós voltarmos, que alegria! A doutrina nos esclarece que aqueles que foram antes de nós e que nós amamos verdadeiramente estão nos esperando como amigos que regressam de uma viagem. Isso quando as relações familiares elas são baseadas no amor verdadeiro. E o que é isso? Aquele casamento por interesse, aquele casamento que nós vemos, sem nenhuma crítica, daquele amor verdadeiro de um homem com 98 anos e uma menina com 20. Esses casamentos, quando eles são pautados no interesse material, se acaba quando a vida material acaba. Aquilo que deu origem, interesse, termina com interesse. Mas aquela relação verdadeira e independente da idade, mas que foi brotada no amor sincero, aquela sim, não só a morte não separa, como gera a busca. São espíritos que se buscam, anseiam por se reencontrarem. E olha que lindo saber que muitas vezes, quando um reencarna, o outro pede para reencarnar também, para ajudar o outro na caminhada evolutiva. O Espiritismo esclarece que os mais evoluídos ajudam os menos evoluídos a avançarem. O Espiritismo nos esclarece que aqueles que estão libertos do corpo, que já desencarnaram, velam, cuidam por nós que ainda estamos encarnados. É aquele pai, aquela mãe que nós tivemos em outra encarnação e que agora está no plano espiritual e cuida de nós. Ou aquele pai que já partiu, aquela mãe que já se foi, mas continua velando por nós. Quem acompanha minimamente a literatura espírita vê relatos comoventes de mães que vão interceder pelos seus filhos no plano espiritual. Filhos muitas vezes envolvidos na criminalidade, e elas vão e pedem, e muitas são atendidas. Existem livros trazendo relatos de que a espiritualidade superior esclarece que não por mérito dele, mas pelo mérito daquele espírito que cuida, que vela por ele, que o pedido foi atendido, que a oportunidade foi dada. Então, é muito importante que nós tenhamos essa certeza de que não é o fato de que nós não podemos ver com os olhos da carne que eles estão separados de nós. E isso que é um verdadeiro consolo.
É saber que nós podemos, no silêncio do nosso quarto, à noite, conversar com os nossos irmãos que já foram, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos entes queridos. São espíritos hoje que estão revestidos de espíritos simpáticos para nos ajudar. E nem sempre eles voltam na nossa família consanguínea. Às vezes é aquele amigo querido que nos protege, que nos ajuda e que a gente diz assim: fulano, parece que tu é da família. Eu tenho um amor por você maior do que pelo meu irmão. Porque nessa encarnação nós não estamos no mesmo núcleo, mas somos espíritos que nos amamos de muitas eras. É quando às vezes nasce aquela criatura na família e a gente olha e faz: menino, tu é a cara do teu pai, a cara da tua mãe. E não é fisicamente, são nos gostos, nos trejeitos, na forma de se comunicar. É visivelmente uma união de almas afins. É aquela mãe e aquela filha que tem aquela sintonia que basta meio olhar e a outra já capta e já responde. E a gente faz: de onde isso veio? Veio de eras passadas, veio de vidas passadas. O inverso também se dá. Aquela família que tem um ser tão estranho nos gostos e no comportamento que a gente diz assim: parece que não é daquela família. E realmente não é daquela família espiritual, não faz parte daquele núcleo. Mas Deus permite que ele nasça ali muitas vezes para se melhorar. Porque através da vivência com uma família mais equilibrada, ele começa a desenvolver, a fazer renascer bons sentimentos. E quem sabe pode sim vir a agregar aquela família. Quando eu conheci o Espiritismo, há vários anos atrás, tinha uma situação que me inquietava. Dizia assim: mas a gente vai ter um esposo nessa vida, um esposo na outra, um esposo na próxima. E quando eu desencarnar, qual que eu vou saber que é o meu esposo se eu encontrar todos? Né? Isso é uma questão que me incomodava muito. E perdia longas horas aqui com o meu tutor me explicando e eu não aceitava. E aí vem a maturidade e o entendimento do Evangelho nos esclarece, porque o Evangelho é tão sábio que ele já previa essas questões. E ele diz assim: para os egoístas, e aí eu, a egoísta, que estão preocupados que a família cresça desmesuradamente, não tenham medo. Por quê? Não é porque você teve 10 pais, 10 mães, 10 esposos em 10 reencarnações, que quando você voltar para o plano espiritual, as 30 pessoas estarão lá. Você vai se encontrar com aqueles que são os amores legítimos, que são aquelas almas afins. E sim, assim como um pai que tem 10 filhos e ama todos, assim também o amor fraterno se multiplica de uma maneira, porque o amor, quanto mais damos, mais temos para doar. Então a gente começa a ver a família universal não com esse olho pequeno do egoísmo da carne, meu filho, a minha mãe, mas sim um espírito muito querido que numa encarnação foi minha mãe, mas que amanhã poderemos inverter os papéis e isso não diminui em nada, muito pelo contrário. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, disse Jesus. Então chegará um dia em que o nosso núcleo de amor não vai se restringir mais à nossa família, vai se restringir a toda a humanidade. No dia que nós chegarmos à perfeição de Jesus, o amor que ele tinha pelos seus familiares era igual ao amor que ele tinha pelos desconhecidos, porque ele entendia todos como irmãos e filhos de um grande Pai. A gente vê isso muito claramente em Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50, quando ele estava pregando no meio do povo e Maria e seus irmãos foram procurá-lo. E chegou um homem e disse: Jesus, sua mãe e seus irmãos te procuram. E ele lança a pergunta que muitas pessoas ficaram em dúvida quanto ao seu significado. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olha para o povo que escuta-o e diz: eis minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade do Pai é minha mãe e meu irmão. O que é que ele quer dizer com isso? Ele desvalorizou Maria, desvalorizou seus irmãos? Jamais.
Mas ele quis mostrar que, tão importante quanto ela e os irmãos, era todo aquele povo que precisava da sua palavra. Então, quando começamos a compreender o Evangelho nessa grandeza, a gente perde aquele nosso olhar egoísta de pensar assim: por que com meu filho? Quando meu filho adoece, quando meu filho desencarna. E aí a gente começa a trocar por outra questão: por que não com meu filho? Se todos somos filhos de Deus. Aí nós começamos a substituir as perguntas. Em vez de perguntarmos por quê, nós perguntamos para quê? Qual é o objetivo? O que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que eu tenho que mudar através disso? E continuar nutrindo o amor com a certeza de que esse afastamento ele é temporário. Temporário, meus irmãos. Por mais que não sejamos, que não tenhamos um mínimo de sensibilidade mediúnica, a gente tem a certeza no coração de que não faria sentido Deus criar pessoas que se amem de verdade para depois dizer assim: tá bom, agora você vai sofrer para sempre, porque nunca mais você vai ver essa pessoa. Não faz sentido. Não precisamos ser grandes estudiosos ou gênios para perceber que as relações verdadeiras, elas são duradouras. É aquela oração que nós fazemos e que nós sentimos às vezes uma presença tão forte de pessoas que nós amamos. Quem nunca? Quem nunca que um ente querido já voltou para a vida verdadeira, no momento de silêncio, no momento às vezes de solidão, sente a presença tão viva daquela pessoa que foi, que a gente fez assim: caramba, eu não estava nem pensando. E os olhos enchem de lágrimas. E o coração palpita. Por que não? Por que não pode ser um reencontro? Por que não pode ser um mensageiro? Alguém, algum espírito simpático que chegue e sopra no teu ouvido. Te acalma. Ele, ela está bem. É uma questão de tempo. A reencarnação não separa, não destrói os laços de família. A vida única, sim, essa separaria. Porque se nós nascemos no momento do corpo, né, se o espírito nasce junto com o corpo, ele não traria nenhum afeto anterior e ao acabar a vida material, ele não levaria nenhum afeto adiante. Nós não podemos, como espíritas cristãos, fraquejar diante dessa realidade. Fraquejar diante dessa verdade. Porque a todo instante, através dos relatos dos irmãos que já desencarnaram, o Espiritismo nos mostra quantas mães não foram consoladas através da psicografia de Chico Xavier. Quantas provas indubitáveis aqueles espíritos traziam para provar que realmente eram eles. E não precisa procurar um espírito grandioso como Chico Xavier, não. As casas espíritas estão cheias de relatos comoventes, que a gente não pode sair por aí contando como se fosse bolo de goma na feira. Mas a gente que estuda seriamente o espiritismo, a gente vive e sabe de histórias que são maravilhosas provas da misericórdia de Deus. E só de pensar, todos nós aqui temos nossos entes queridos que já foram. Todos nós. Todos nós. E só de pensar que a cada dia terreno que passa é um dia a menos para o nosso encontro, é muito confortador. Quantas pessoas aqui não testemunham quando um idoso já está bem debilitado, próximo de desencarnar, ele começa a ver os parentes que já foram. Não precisa ser espírita
Não é em família espírita só que isso acontece. Aí os céticos, os incrédulos dizem assim, está caducando, tadinho, perdeu o juízo. Mas não é não, já são os familiares que estão lá chegando, se avolumando, se fazendo presente. Dizendo assim, olha, vai se acostumando que tu vai voltar. Isso faz com que o desencarne seja um presente, seja uma alegria. Que alegria para aquela mulher, para aquele homem que perdeu seu cônjuge para a viagem da vida verdadeira, saber que eu estou indo e que eu vou encontrá-lo. E dizer assim, olha meus filhos, eu estou indo, mas eu vou ficar com seu pai. Fiquem tranquilos, daqui a pouco vocês voltam também. Isso é de um consolo e de uma alegria para os nossos corações. Por isso que o Espiritismo, ele é a doutrina mais consoladora. Porque ele transforma Deus, ele mostra Deus como a criatura mais justa e mais amorosa. Joana era uma menina de 3 anos de idade. Perdera a mãe através das portas ilusórias da morte há pouco mais de 2 anos. Portanto, ela não lembrava de sua mãe. Seu pai, homem muito justo, mas muito humilde, começou a ter muita dificuldade após a partida da esposa para sustentar a família. E ele tinha que trabalhar dobrado, e ele tinha que viajar muito. E Joana sentia a dificuldade que toda criança em tenra idade sofre ao se afastar da sua mãe. Ele deixava na casa de parentes, na casa de amigos, uns a maltratavam, outros as ignoravam, outros não tinham paciência. E o consolo da pequena Joana era quando seu pai voltava, que ela podia correr, se jogar nos seus braços e fazer carinho. Mas qual não era a dor quando ele tinha que voltar, quando ele tinha que viajar? Até que certa feita ela estava numa das casas que as pessoas mal a olhavam e ela viu uma mulher chegar no portão da casa. Uma mulher muito bonita, muito radiante, que ela nunca vira na vida, mas que parecia tão familiar. E a mulher se aproxima da grade do portão e faz, vem cá, Joana. E ela vai se entregando e a mulher diz, vamos dar uma volta? Ela abre o portão, furtiva, ligeira, segura a mão daquela mulher e elas saem andando por algumas quadras. Vale lembrar que Joana não conhecia seus avós, porque como sua mãe, filha única, casou com um homem pobre, a família dela não aceitou e, como era comum na época, deserdou, expulsou e passou a ignorar. Quando a mãe de Joana desencarnou, o seu pai, humildemente, ainda foi bater a porta dos avós pedindo para que eles cuidassem da neta, já que ele não tinha pais, era um órfão. Mas eles, no topo da sua arrogância, nem receberam o rapaz. Então, Joana não conhecia, não sabia da existência de seus avós. Aquela mulher, então, muito jovial, transmitindo muita felicidade e muita confiança, levou Joana pela mão até uma esquina e disse assim, Joana, olhe para aquela casa. Ali moram os seus avós. Bata lá. E quando eles abrirem, diga simplesmente, eu sou Joana, a filha de Luísa. E sério, a criança, sem muitos questionamentos, como é próprio da idade, foi até lá. E ao bater a porta, abriu uma senhora muito bem vestida e disse sim. Ela disse, oi, eu sou Joana, a filha de Luísa.
E aquela mãe então tem um golpe no peito. Era sua neta. Como ela foi parar ali? E ela olha para um lado, olha para o outro e pergunta: quem te trouxe? E ela disse: uma mulher, mas eu não conheço. Ela só mandou eu vir aqui dizer isso. E aquela mulher fica muito emocionada e coloca a neta para frente, porque a rixa que ela tinha era com o pai, por orgulho, por egoísmo, por diferença de castas. Mas com a criança ela não tinha nada. E a criança era idêntica à sua filha. E ela então chama o marido e os dois olham a criança desnutrida, maltratada. E ela olha e diz assim: não podemos deixar ela desse jeito. É hora disso acabar. E então a criança olha para uma larga estante, vê uma foto de uma mulher e diz: foi ela que me trouxe aqui. Então a avó, diante daquela prova inegável de comunicação espiritual, ela abraça sua neta, porque aquela mulher ali da foto era a sua filha que desencarnara 2 anos antes. Ou seja, a filha veio, materializou-se para sua neta, para resolver um problema que desarmonizava toda aquela estrutura familiar. A intervenção espírita, a intervenção de um espírito desencarnado para harmonizar e trazer a paz àquele ambiente tão carente de amor e cuidar da sua filha que estava tão desamparada. Essa narrativa está no Momento Espírita e se intitula Anjos Tutelares. Porque os irmãos espirituais, independente da posição que eles ocuparam quando eles estavam aqui conosco, ao partir, eles se transformam em anjos tutelares da nossa vida, guardando por nós, se importando conosco, cuidando de nós e aguardando ansiosamente o momento do reencontro. E ele existirá. Não existe filho, não existe pai que esteja afastado do seu ente querido que não deva guardar a certeza do reencontro. A saudade é grande, mas ela tem data para acabar. Que possamos acreditar nisso, seguir abraçados ao Evangelho do Cristo, porque Jesus disse que com ele o fardo é leve e o jugo é suave. Que possamos acreditar, viver e amar, porque o resto tudo passa. Apenas as verdadeiras relações, elas permanecem e são indestrutíveis. E como disse o irmão de Divaldo em comunicação à sua mãe, a morte não tem força para separar quem se ama de verdade. Muita paz e excelente tarde.